Olá, pessoal do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos, então, dar início à nossa aula de número 16. Hoje nós vamos falar sobre os polígonos regulares. Então, nós estamos na apostila volume 2, página 46. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para que a gente possa estar trabalhando o material. Então, vocês já podem ir pegando a apostila de vocês, tá? E a gente vai, então... Então, vamos lá. Polígonos regulares. Então, os polígonos regulares, olha, polígono nós já estudamos o que é, certo? Poli, muitos, gonos, ângulos. Então, são figuras geométricas formadas por muitos lados e por muitos ângulos, tá certo? Então, são figuras geométricas formadas por segmentos de retas que não se cruzam, são fechadas, não são vazadas, não pode ter parte arredondada, certo? Então, não possui curva, tá? Então, são detalhes, né, características que nós temos dos polígonos, né? E nós nomeamos, né, os polígonos conforme o número de lados. Lembrando que lados, vértices e ângulos são os elementos dos polígonos e são sempre a mesma quantidade. Então, um polígono ele possui a mesma quantidade de lados, de vértices e de ângulo, certo? Então, os polígonos regulares. A palavra regular quer dizer o quê? Todos os lados com a mesma medida, certo? Todos os lados com a mesma medida. Então, vocês estão observando, né, aqui, que nós temos uma definição para os polígonos regulares. Então, aqui nessa tarja azul de vocês aí está escrito, né? Polígonos que têm todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes são chamados de polígonos regulares. Então, ele usa a palavrinha congruente, por quê? Porque na geometria, a palavrinha congruente quer dizer mesma medida, certo? Quer dizer mesma medida. Então, polígonos que possuem lados congruentes e ângulos congruentes, eles são chamados de polígonos regulares, certo? Então, vamos ver aqui o que está dizendo nesse exercício do lado aqui, ó. Para nomear esse tipo de polígono, utilizamos seus nomes acrescidos da palavra regular, como hexágono regular, pentágono regular, entre outros. Então, a gente usa o nome conforme o número de lados e acrescenta a palavrinha regular, tá? Há exceção para os polígonos de 3 e 4 lados, os quais denominamos triângulos equiláteros e quadrado, respectivamente, coisa que nós já estudamos na aula anterior, tá certo? Então, na nossa aula gravada de número 15, nós já vimos os triângulos e os quadriláteros, e nós vimos que o triângulo que possui todos os lados com a mesma medida é chamado de triângulo equilátero. Então, nós não chamamos de triângulo regular, e sim de triângulo equilátero. E o quadrado, né, o quadrilátero, que possui todos os lados com a mesma medida, ele também recebe o nome de quadrado, e não quadrilátero regular. Os demais, que é 5 lados, 6 lados, 7 lados, como o pentágono, hexágono, heptágono, aí é só acrescer a palavrinha regular, tá bom? Então, vamos lá. Identifique e escreva o nome de cada polígono completando a legenda. Para isso, use uma cor diferente no contorno deles. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos o número 1, tá vendo aqui no meu, aqui do lado? O número 1, certo? Que está em vermelho, é um triângulo. Então, nós não escrevemos triângulo regular, nós escrevemos triângulo equilátero, que é a classificação quanto à medida dos lados. Todos os lados com as medidas iguais, equilátero. Depois, o quadrado não é um quadrilátero regular, é um quadrado, porque é um nome especial que ele recebe por ter todos os lados com a mesma medida.
Aí depois, o 3, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 lados de mesmo tamanho. Então, quer dizer que ele passa a ser um pentágono regular. Vocês estão vendo aqui que eu não pintei, né? Só foi numerado, tá certo? Se vocês quiserem enumerar do jeito que está aqui, fique à vontade, tá? Mas se quiser contornar cada um de uma cor, aí é só pintar o quadradinho aqui, cada um da cor que vocês contornaram esses daqui, tá? Então eu tenho o triângulo equilátero, eu tenho o quadrado, depois eu tenho o pentágono, porque é 5 lados, penta 5, gono, ângulo, 5 ângulos. Então ele recebe o nome de pentágono regular. Depois, hexágono, que é o 4, porque ele tem 6 lados. Depois, o 5. O 5 ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 5 é um octógono regular, tá certo? Octógono regular. Octo, 8, certo? Depois, o 6. Se eu contar os lados, eu vou ter 10 lados no 6. Então, é um decágono regular. Deca, de 10, certo? Deca é 10, mono ângulo, 10 ângulos. Então, decágono regular. Por que regular? Porque todos os lados têm a mesma medida. E o 7, marcado para nós aqui, que é o último que está confirmado aqui, ó, certo? Ele é um dodecágono regular, certo? Ele é um dodecágono regular. Então, esse decágono ele recebe decágono regular, a mesma medida. Então, enche a nós temos usado mais juntando que então você está vendo aqui na 64 então, vamos dentro pura, vamos aqui, né, um hexágono onde de graus, certo? E todas as medidas com 1,2, tá? Então, nós temos um quadrado também, com 3 graus. Temos um triângulo que tem todos os lados de 1,2, então é um triângulo equilátero, e todos os ângulos de 60 graus. E nós temos aqui um octógono, certo? Este octógono, ele também tem medidas de 1,2 de lado e todos os ângulos de 135 graus. Então, todos eles são polígonos regulares, tá certo? E quando nós juntamos um octógono com triângulo
certo? E com o hexágono, se a gente somar 120 de um ângulo, 60 do outro, 120 do outro e 60 do outro, a soma dos 4 ângulos que estão no mesmo vértice vai ser 360 graus. Tá certo? Então, um mosaico ele é construído quando nós conseguimos juntar vários polígonos regulares e, em volta de um único vértice, somando todos os ângulos, ele forma uma circunferência, olha lá. Ele forma o 360 graus. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, né? Foi gravando aí para vocês, mas só para vocês observarem aí, eu acho que acabou cortando a conexão aqui, né? E vamos ver aqui. Então, do mosaico que eu estava falando, para a gente criar um mosaico, né? Na página 47 de vocês, tem esta representação, olha só. Então, aqui, vocês podem observar que como eu estava falando, olha, nós temos o hexágono regular, todos os lados com a mesma medida e ângulos também com a mesma medida. O quadrado, né, que é o nome especial para o polígono quadrilátero que possui todos os lados com a mesma medida. Então, ele é um polígono regular, certo? Portanto, chamado de quadrado, todos os lados com a mesma medida e ângulos iguais. Triângulo, também equilátero, né? E aqui nós temos um octógono regular. Então, o que eu estava falando para vocês? Quando nós juntamos estes polígonos aqui, ó, certo? Ó, um hexágono com outro hexágono e 2 triângulos, em torno de um único vértice, do vértice P, que está aqui, somando 120 com 60, com 120 com 60, ele tem que dar os 360 graus, tá certo? Mesma coisa eu tenho aqui, tá? 2 octógonos com um quadrado. Então, se eu juntar 135 com 135 com 90 em torno de um único vértice, a soma deles tem que ser 360 graus. Só assim nós conseguimos construir um mosaico, tá certo? Então, muitos artistas, né, que trabalham com a construção de mosaicos, né, para quadros, eles têm que ter esse conhecimento dos ângulos, certo? Dos polígonos, para que ele possa determinar essas medidas, ok? Então, vamos lá. Então, aqui nas atividades, tá? Ainda na página 47. Então, vamos fazer a atividade referente aos polígonos regulares, tá? Estes sólidos são conhecidos como os poliedros regulares de Platão. Poliedros regulares. Poliedros, nós vamos aprender mais para frente, tá certo? São figuras geométricas tridimensionais, tá? 3 dimensões. Acho que foi o Otto que comentou comigo em uma das aulas ao vivo, né? O que era um poliedro, né? 3 dimensões, eu expliquei para vocês aí, mas aí vocês vão estar vendo. Olha, se vocês olharem a figura B, ele possui 3 dimensões. Ele possui o comprimento, ele possui uma altura e ele possui uma profundidade, que é a largura. Tá certo? Então, são 3 dimensões. Objetos que possuem 3 dimensões são chamados de poliedros. Aí, mais para frente, a gente vai estar estudando eles, tá bom? Continuando. Suas faces são formadas por polígonos regulares e iguais.
polígonos regulares e iguais. Todas as faces têm o mesmo polígono, tá? Diferente das planificações que nós fizemos nas aulas anteriores aí, que possuía mais de um polígono, né? Na planificação, quando a gente desmontava a figura, ok? Então, quando nós falamos sobre os poliedros regulares de Platão, eles são formados por polígonos regulares e iguais, polígonos que possuem todos os lados com a mesma medida e todos os polígonos iguais. Portanto, a letra A é um tetraedro regular. Tetra vem de 4, certo? Edro, muitas faces, certo? Então, olha, tetraedro, então ele tem formato todos os lados, tá? São formados por triângulos e triângulos regulares, tá certo? A letra B é um cubo ou um hexaedro regular, tá? Um cubo ou hexaedro regular, ou seja, todas as faces são formadas por quadrados, certo? Ou por quadriláteros, né? Mas como são todos regulares, é chamado de quadrado. Octaedro regular, então quer dizer que tem 8 faces, tá certo? 8 faces, mas todas as faces na forma de triângulos regulares. O dodecaedro, ele tem 12 faces. Dodeca, lembra que dodeca é 12, certo? Então ele tem 12 faces, mas todas as faces são formadas por pentágonos, certo? E aqui o icosaedro regular, icosa 20 faces, tá certo? Mas todas as faces são no formato triangular. Então aqui, olha, quais são os polígonos das faces de cada poliedro? Do A, são triângulos equiláteros. Do B, quadrados. Do C, triângulos equiláteros. Do D, pentágonos regulares. E do E, triângulos equiláteros, certo? Triângulos equiláteros, então, são triângulos que possuem todos os lados com a mesma medida, tá? Então, também são chamados de polígonos regulares, ok? Então, tá bom. Na página 48, nós vamos continuar com os nossos exercícios, certo? Então, olha lá. Na página 48, nós temos o exercício número 2. No exercício número 2, ele fala assim: nos mosaicos 1 e 2, há 3 polígonos diferentes. Pinte-os e, em seguida, responda às questões. Então, são 3 polígonos diferentes que tem no mosaico 1 e 2. Então, vamos lá. No mosaico 1, nós temos o quadrilátero, não é isso? E nós temos o triângulo, tá? Só que os quadriláteros, aqui no mosaico 1, são os losangos, que é esse que eu estou passando o mouse em cima, ó, bem no cantinho superior esquerdo aqui, ó, tá certo? Esse aqui é o losango, e esse embaixo dele aqui, ó, é um trapézio. Já estudamos também as características do trapézio. Base maior, base menor e lados opostos não paralelos, tá certo? Então, ó, losango, trapézio e triângulo equilátero, tá certo? Então, esses são os 3 polígonos que foram apresentados aqui no mosaico 1. Então, aqui do lado, ó, quais polígonos formam o mosaico 1? Triângulos equiláteros, losangos e trapézios, tá certo? Agora vamos para o 2. No 2, nós temos, olha só, essa estrela meio torta aqui, ó. Quantos lados essa estrela tem? Tá? Quantos lados essa estrela tem? Tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, é um octógono, certo? Depois aqui eu tenho um quadrilátero, que é chamado de paralelogramo, certo? E um outro quadrilátero, que é chamado de quadrado. Não é isso? Porque ele tem todos os lados da mesma medida. Ok? Então, aqui nós temos, na figura 2, octógonos, paralelogramos e quadrados. Tá certo? Então, é isso que vocês vão responder aí, tá bom? Na questão número 2. Tá? Podem pintar, pinte um de cada cor aqui, tá? Neste mosaico. Se quiser pintar o mosaico inteiro
tá? Pintem todos os octógonos de uma cor, todos os paralelogramas de outra cor e todos os quadrados de outra cor. Vocês vão ver que bonito que vai ficar. Pintem de cores vivas, cores fortes, tá? Vai ficar bem bonito aí o mosaico de vocês, tá bom? Depois nós vamos, certo? Para o exercício 4. O exercício 3 é para vocês usarem o material de apoio, tá? Lá no final da apostila de vocês tem os triângulos equiláteros para vocês formarem figuras hexagonais, tá certo? Então vocês podem fazer e daí vocês podem colar no caderno, tá? Colhem no caderno, certo? De vocês, para vocês terem aí essa formação, tá? De mosaicos usando os triângulos equiláteros, ok? Na figura 4 é para vocês preencherem a cruzadinha, tá? Então, no exercício 4, vocês vão completar a cruzadinha. Então, vocês vão ler aqui nos enunciados, olha. Número 1, nome dos polígonos de 15 lados. Então, 15 é formado pelo 5 e pelo 10. 5 mais 10 dá 15. 5 é o pentágono. 10 é o decágono. Então, nós vamos ter o quê? Pentadecágono, certo? Pentadecágono é o nome da figura que possui 15 lados. Então, onde está o número 1, vocês vão ver aqui, ó. Pentadecágono, tá certo? Aí na apostila de vocês, né, ó, pentadecágonos, tá? Colocou no plural, tá? Porque é 15, é mais de 1. Então, ele colocou no plural, tá bom? Depois o 2. Triângulo que tem dois lados congruentes. Então, vamos na classificação quanto à medida dos lados de um triângulo. Triângulo que possui todos os lados iguais é equilátero. Triângulo que possui dois lados iguais, congruentes, iguais, com a mesma medida, é o isósceles. Então, onde está o número 2, vocês vão escrever lá, ó, isósceles. Tá certo? Depois, triângulos que possuem 3 lados diferentes, é o escaleno. Vimos nas aulas anteriores aí. Depois o 3, quadrilátero com apenas um par de lados paralelos. Qual é o quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos? Tá? Então é o trapézio, né, que é a base maior e a base menor, porque os outros dois, eles não são paralelos, eles são opostos não paralelos, porque se der continuidade, eles vão se encontrar. Tá certo? Eles vão se encontrar. Então, vocês dêem um pause, certo? No vídeo, tá? Vejam todos os nomes que vão fazendo todas as definições, tá certo? E preenchendo a cruzadinha de vocês aí, tá certo? Para que vocês possam depois conferir, tá? Confiram aí se vocês acertaram tudo, tá bom? Pessoal, a nossa aula ela vai ficando por aqui. Tá certo? Na página 49 tem o exercício 5, 6 para ser feito, tá certo? Mas nós conversamos na nossa aula ao vivo, tá? Mais uma vez eu acabei saindo da tela, certo? Mas a nossa aula, acho que ela continua sendo gravada, tá? Então, nós ficamos por aqui, tá certo? E aí nós nos vemos nas aulas ao vivo, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Tá? Obrigado pela participação de vocês e até a próxima.